Olá, pessoal. Vamos para as dicas da segunda fase da LMG para o pessoal da psicologia. Bom, a prova de vocês é um pouquinho diferente de outras provas que a gente tem por aqui. Por quê? Porque muitas das provas de vocês são provas com, como é que a gente fala, né? Com muitas normas para os alunos estudarem. No caso de vocês, é uma área mais profissionalizante, uma área menos estatal, diria assim. E aí vocês têm menos cobrança, vamos dizer, tá? Nesse sentido de normas, né? Embora vocês tenham aí normativas que sejam internas do próprio cargo. Então eu vou falar para vocês qual a expectativa para esse tipo de prova. Bom, primeiro que, olha só, se a gente voltar, que eu vou abrir aqui uma parte do edital apenas para a gente recuperar a quantidade de questões, a gente tem 8 questões previstas, né, para esta segunda etapa. E aí você tem que ter a seguinte consciência, a melhor estratégia que você vai ter. Primeiro, nem todo mundo vai acertar essas 8 questões. E eu não tô falando assim, quando eu falo nem todo mundo, a maioria, tá, gente? Essa chamada fase aqui é uma fase que as notas não são tão altas assim. A nota alta numa questão, nota muito baixa em outra, assim é. Então, já que as notas tendem a cair bastante, a que você precisa se apegar? Então vamos à primeira dica, certo? A primeira dica, e é uma dica bem óbvia, mas a tendência da maior parte das pessoas é ignorar esse aspecto, que é o seguinte: a primeira dica tem a ver com a avaliação gramatical. Sim, a banca trouxe uma tabela, vocês já sabem disso, não é para fazer a avaliação gramatical aqui por área, tá? Então ela vai ter um limite de desconto de pontos, né? A depender da área. E esse limite de descontos é bem alto, pessoal. Olha só, 15 pontos, tá certo? 15 pontos. As 8 questões vão gerar questões de curta extensão. Em questões de curta extensão, existem determinados assuntos que a gente erra menos. Por exemplo, veja que pontuação, que é uma coisa meio sagrada em prova discursiva, vale muito pouco. Por que vale muito pouco? É só a gente pensar, a questão de curta extensão a gente usa menos vírgula. Então a banca não vê tanto problema assim, tá? Vocabulário adequado vale muito pouco, porque a tendência é você apresentar vocabulário técnico mesmo. Não é que você tem que apresentar um vocabulário acima, né? Um vocabulário raro, não é isso não. É o tipo de vocabulário de área, mas o texto tem que ser claro, tá vendo? Olha só. Aqui a banca, né, tem os chamados elementos de clareza na avaliação, eles são muito robustos, né? Você perde um ponto se você não tiver uma concordância correta, uma regência, que são elementos de clareza, um paralelismo, uma coerência, uma coesão. Então aqui a pontuação é muito robusta. Então a primeira dica que eu dou para você é tomar cuidado com o seu português. Porque muita gente vai ignorar. Ignora mesmo. Tendo 8 questões para fazer, olha, gente, eu dou aula há mais de 2 décadas, tá? Vocês me desculpem, eu acho que eu não me apresentei no primeiro vídeo, né? Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de língua portuguesa e de discursivas para concurso há mais de 2 décadas e dei aula para tudo que é a área que vocês pensarem em discursiva. E, naturalmente, estou acostumado com essas fases de legislativo, que é muito comum. Então, quando a gente tem um volume muito alto de questões, mesmo sendo questões de curta extensão, a gente costuma não ter notas altas. As pessoas tendem a produzir respostas mais automáticas. As questões são muito principiológicas, tá, pessoal? Vocês não vão ver questões assim super difíceis, não. Quem pegou o material, fichou o material, né, tem a tendência de sair bem com bom aproveitamento em boa parte dessas questões. Mas tem que ter cabeça de legislativo, tá? Que é a área de vocês, porque o desafio é feito para isso. Então são questões muito conceituais, né, muito ligadas a conceitos, questões de caracterização, tá? Questão de identificação de causas de alguma problemática que é apresentada, questões de propostas, tá certo? Propostas de mitigação de uma determinada situação. O que é propor uma mitigação? Propor um abrandamento de uma situação que você está ali, né, está sendo colocado por você como objeto de avaliação, tá bom? Então é muito disso. Às vezes efeitos de alguma situação também. A banca vai nessa linha aqui. E aí, quando a gente. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Primeira coisa, cuidar da gramática do discurso, porque as pessoas estão negligenciando e em 8 pontos, perdão, em 8 questões, é muito interessante porque você sai perdendo ponto em todas elas. E perdeu aqui 15. Claro que você não vai perder 15 pontos, mas você perdendo 1 ou 2 pontos por questão no jogo
depois ao final, esses pontos fazem muita falta e não se consegue reverter isso na fase recursal. Então vocês têm que ter usar uma inteligência aqui que eu, não é emocional, de uma certa razão, vamos dizer assim, para vocês se enxergarem dentro desse propósito, que é o concurso de vocês, né, e produzirem discursos que sejam claros, objetivos, né, naturalmente discursos técnicos da área de vocês, mas que tenham um certo equilíbrio entre o procedimento de clareza e o procedimento técnico, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou, é uma dica mais pró-prova. Agora eu vou falar da questão do que tem mais chances de cair, porque eu estou gravando, pessoal, no dia 12 de maio, né? E o que acontece aqui no dia 12 de maio? A gente tem prova, por enquanto, agendada para o dia 28/5. Se tudo der certo, essa prova acontece dia 28/5. Mas concurso, quando tem muitas áreas, é natural que a banca atrase, tá certo? Ela atrase aí, ela possa jogar essa data para outro momento. Mas, por enquanto, vamos considerar a realidade e colocar o nosso norte 28/5. E aí, você tem aqui uma série de materiais que estão na sua referência bibliográfica. Vou chamar a sua atenção que mesmo tendo esse conjunto robustinho de materiais, né, lá no item 13.1 do edital, a banca deixa bem claro que isso aqui é apenas uma bibliografia sugerida, ou seja, ela pode ir além disso, tá? Então, o que eu quero dizer? Quer dizer assim, se você estiver com uma questão para analisar lá na prova, certo? Então, violência ligada à mulher, por exemplo, tá? Violência doméstica, alguma questão assim, uma vítima de violência doméstica. Aí tem uma problemática que se apresenta para você. De repente, você olha para o teu material, ele não tem algo bem específico, mas você tem leituras exteriores. Eu posso usar para justificar, Júnia? Pode, porque essa bibliografia é meramente sugerida. Isso está bem claro no edital, entendeu? A banca pode apresentar alguma outra coisa, por exemplo, um pouco mais atual, sei lá, de repente, nesse livro, na entrevista da ajuda, a banca tem uma edição bem mais atualizada, a banca pode trazer essa questão ali à tona para que seja cobrado algum conteúdo? Poder pode, tá? Poder pode. Ela deixa bem claro isso no item 13.1.1, sobre versões mais atualizadas. Então, sempre fique atento, né, e atenta às suas questões aqui na sua referência bibliográfica. Atualizou alguma coisa, fique esperto, porque o concurso pode cair matando, tá? Como é que as pessoas têm estudado, geralmente? Elas vêm pegando aqui a bibliografia sugerida e batendo item a item, tá certo? Tentando bater item a item à medida que vão achando os materiais, né? Só que essa não é a melhor forma de estudar não, tá, gente? Essa é uma das piores formas de estudar. Por quê? Porque você não dá conta. Você começa dessa forma, daqui a pouco você perde o fôlego. Não é assim que a gente se prepara para uma prova de legislativo. Prova de legislativo é muito temática. Por quê? Porque eles vão observar exatamente as necessidades da casa. Então, o que acontece? O que vai te ajudar a fechar a questão são dois probleminhas. Primeiro, a ordem aqui dos eventos, né, de conhecimento específico que a banca trouxe para você. Essa ordem, sim, a ordem bibliográfica não, porque ela é uma ordem meramente alfabética. Agora, essa ordem aqui é interessante. Você vai observar aqui as disposições que a banca trouxe. Veja que ela trouxe o item 1 que vai falar da relação trabalho e saúde. É o foco da maior parte daquelas questões. Possivelmente vai ser isso que vai acontecer. E se você olhar a bibliografia, aí você faz um casamento com o que vem aqui abaixo, tem muita coisa que vai falar do ambiente de trabalho, tá certo? Vai falar de conflitos vividos em ambiente de trabalho. Mesmo sendo livros de sociologia, você tem que focar esse material bastante, tá certo? Focar esse material. E ao pensar esse material, pensar também em grupos, né? Grupos sociais, por exemplo, a questão das mulheres. É sempre questão de concurso público, não tem jeito. Por quê? A questão de gênero é bastante discutida hoje. E toda a sua pluralidade envolvida, tá? Então, vamos observar aqui o que a gente tem. Olha só. Nesse sentido, o que eu sempre falo para o meu aluno? Antes de quando você começa a se organizar para a reta final, faça uma sequência horizontal do seu material. Isso é para você seccionar em grupos, tá certo? Isso aqui eu tenho o grupo, né, vamos dizer assim, das resoluções.
Então eu separo por aqui. Aqui eu já tenho o grupo de uma literatura que trabalha, não é, as questões de gênero, porque eu já percebi. Aqui eu tenho um grupo que trabalha questões de ambiente de trabalho, tá? Pode ser que alguma coisa seja transversal em relação a outra, não tem problema. Mas o importante é que você, primeiro, faça essa organização do seu material na medida do possível, tá certo? Na medida do possível, desta forma. Depois que você fizer isso, você vai verticalizar. Começando por aquilo que é mais geral, porque a gente às vezes tem livros, artigos que vão trabalhar conceitos mais gerais. E depois existem autores que trabalham especificidades, aquilo que é mais específico. Porque à medida que você vai caminhando daqui para aqui, vai havendo um afunilamento. Quando você chega no específico, o que está acontecendo aqui? Você vai começar a pular páginas do seu material, do seu livro, para você focar, né, os momentos em que o autor critica, ele pega determinado conceito, atualiza, mostra uma nova forma de aplicação, né, menciona uma não abrangência daquele conceito e por aí vai, tá? Então, aí chama a atenção de vocês. Por exemplo, se a gente observar, como eu falei para vocês, né, acredito que das 8 questões, a banca ela deve dedicar ali metade das questões para a relação trabalho e saúde. E aí a gente pega até o segundo aspecto aqui, certo? Que é os itens 1 e 2, tá bom? E alguma coisa do item 3, que é isso aqui, ó. Tá? A compreensão interdisciplinar e transdisciplinar da saúde mental no trabalho. Perfeito? E por que eu tô falando isso? Veja só. A questão, por exemplo, olha só. Comunicação não violenta. Vocês têm um livro aqui para baixo, de comunicação não violenta. Isso é muito importante hoje. Vocês vão ver que é um livro fácil de ser lido, não é um livro técnico, nada disso, é um livro fácil. E sempre que vocês forem ler esses livros, aí tem uma questão. Esses chamados livros fáceis, que tem uma literatura de, vamos dizer assim, uma estruturação americana, das editoras americanas principalmente, mesmo sendo autor de outro país, tá, gente? É o tipo de literatura. Ela lembra um pouco autoajuda, lembra um pouco, tá? Então vocês vão ver que são livros com, às vezes, muitos exemplos. Por exemplo, a gente tem um autor francês aqui, acho que é francês mesmo, ou belga, né? Que tem uma leitura, ó, Christophe Dejoux, né? Loucura do Trabalho, estudo da psicopatologia do trabalho. É uma leitura muito imbuída de exemplos, muitos exemplos. Então, o que você tem que fazer para você não se perder muito? Observou, no momento que ele começa a exemplificar, ele vai narrar uma história, mas você tem que ficar atento ao momento em que ele teoriza. E geralmente ele teoriza ou no início, antes de começar a falar sobre aquele exemplo, ou teoriza depois. Então isso acontece com vários livros, seja da área de vocês, do pessoal da assistência social, do pessoal da análise de projeto, tem bastante esse tipo de literatura. O pessoal a analista de recursos humanos também tem bastante esse tipo de leitura. E é um tipo de leitura que às vezes fica cansativa, porque ou a gente se dispersa, até por ela ser uma leitura mais fluida, não é menos academicista, e a gente acaba fazendo poucas anotações, então tem que tomar cuidado. São vocês que vão pegar esses materiais aqui e vão esquematizar, não é? Então, por exemplo, quando a gente observa, né? Ó, o livro do Marshall Rosenberg aqui, Comunicação Não Violenta. Ele vai dando vários exemplos e vai comentando. E aí você que tem que montar esquemas teóricos aqui dentro. Então é ideal aqui. Você pega o livro, qual que é a dica que eu dou? Vai lá no sumário do livro. Às vezes o sumário tem títulos que são bem claros em relação ao assunto, às vezes tem títulos que não são tão claros assim. Ou o sumário vai te ajudar, ou uma síntese que tem depois de algum livro, né? Sempre depois de algum capítulo vai te ajudar. Ou o início do capítulo te ajuda a fechar determinadas questões. Porque aí você vai separando o exemplo da teoria. E aí depois você esquematiza, né? Será que ele trabalha, né, algumas etapas de comunicação não violenta? Eu consegui identificar no livro quatro etapas ou 4 formas de não fazer uma comunicação, não é, violenta, ou seja, evitar uma comunicação violenta. Então isso é bastante interessante, é um livro, né, que primeiro que é bem recente, mas um livro interessante para a prova, apesar de ser um livro que lembra, como eu falei, é um livro mais popular,
mas ele tem a sua área de interesse. Por quê? Porque hoje a gente está discutindo um mundo mais plural, um mundo em que os direitos são bem mais amplos, né? E aí, você estando num campo de direitos bem mais amplos, o teu próprio código de ética, ele te pede um ajuste, então você precisa ajustar o seu vocabulário em relação ao outro para você não ser agressivo no seu discurso, não é? A forma de acolhimento, a forma de você ouvir, o momento de você falar, como se fala, a recepção e elogio, a crítica, como é que é isso. Então, isso está aqui dentro de comunicação não violenta. Então, esse tipo de literatura vai te exigir, né, um pouco mais de, como é que eu falo? Um pouco mais de organização dos conceitos, tá? Você vai em busca de conceitos dentro desse livro. Tranquilo? A outra questão que chama atenção, né? Aí, por outro lado, você tem livros mais acadêmicos, que é o caso do Ricardo Antunes, um sociólogo maravilhoso, né? E aqui a classe que vive do trabalho, a forma de ser dos trabalhadores, que está aqui no livro dele, O Sentido do Trabalho, um livro excelente. Eu gosto muito de livro acadêmico. Então, o que acontece? Ele já vai te dar um panorama, apesar de trabalhar muito com pesquisa, um panorama teórico um pouco mais claro. Quando você. Aqui, como fala de classe, você vai pensar aqui por agrupamentos. Existem grupos de trabalhadores aqui, né? Então há uma ideia um pouco setorizada. Há momentos em que ele vai falar da mulher, não é, no trabalho, né, vai falar dos trabalhadores de determinadas áreas, como que eles se sentem. Inclusive no Dejus também tem uma situação parecida. E aí tudo que tiver a ver, gente, com questão de gênero, é muito bom vocês separarem, darem uma atenção especial para aquele elemento naquele momento, tá? No mais, né, nós vamos observar aqui também, aí já um pouco mais próprio de jus, a questão dos adoecimentos no trabalho, né, das doenças relacionadas ao trabalho. Preocupe-se principalmente com doenças do século XXI. Não que elas sejam do século XXI, mas que elas têm uma incidência maior no século XXI, tá certo? Aí as causas dessas doenças são identificadas por esses teóricos, as consequências, as formas de intervenção, tá? Então isso vai ser importante. A questão, os problemas, né, que geram doenças, como o assédio. Então você tem que entender bem o assédio, entender as fases, né, envolvidas ali no desenvolvimento de uma situação de assédio, isso é muito importante. Os mecanismos de intervenção que são funcionais e não funcionais e por aí vai, tá? Então esse é o foco central. É claro que a banca pode cobrar gestão de pessoas em organizações públicas, sim, porque, bem ou mal, a gente está mexendo com o ambiente de trabalho, há um recorte aqui dentro, tranquilo? A compreensão interdisciplinar e transdisciplinar da saúde mental no trabalho, por exemplo, quando há propostas de intervenção, o que você tem? Às vezes não é um tipo de profissional só, mas uma equipe multiprofissional envolvida naquele, né, para solucionar, tentar minimizar aquela problemática, tá certo? Os grupo terapias, né, a noção de trabalho em grupo, isso vai ser muito cobrado de vocês possivelmente. Então eu chamo atenção para esses detalhes, tá? E aí, quer dizer, você pode observar, não é? Dentro dessas questões, saindo um pouco disso aqui, a gente pode observar, por exemplo, a questão das resoluções que foram propostas, né, que você tem à sua disposição, porque alguma questão ou outra, mas a resolução número 6 aparece bastante em concurso público, que eu sei que é uma resolução bastante mastigada, não é? Então, para vocês, parece bastante em concurso público, certo? Então, bastante atenção aqui. A outra questão que chama atenção de vocês aqui em relação a esses estudos é a questão ética. Por quê? Aí sim, para a gente fechar as nossas dicas. Vocês têm que se enxergar, gente, dentro do serviço público. Eu falo isso para os meus alunos no turma de redação concurso o tempo inteiro. Se vocês não se enxergam dentro do serviço público, fica muito difícil passar em concurso. Um concurso do legislativo, quando eu penso em ocupar um cargo no legislativo, eu estou falando de um ambiente de trabalho, não é? Bastante interessante no que diz respeito às cabeças pensantes. Ali há muito material, né? Se você olhar a LMG, não é só um ambiente que você tem lá os parlamentares e os servidores, mas há muito material dedicado ao público. Há muito curso preparatório na LMG, tem dentro dos cursos que eles oferecem ali à distância, não é só para o servidor, mas muitas vezes há cursos para o cidadão, essa coisa toda. Então há uma conexão social, não é, bem forte, que é bem típica
do legislativo mesmo, entendeu? E aí o que você precisa fazer nesse momento? Basicamente, não é, ter a cabeça das pessoas ali de dentro. Quando você estiver diante de uma questão que você não sabe respostas, por isso que eu falo com os alunos, quando você verticaliza o teu material para estudar e coloca alguma coisa que é mais importante acima do restante, por exemplo, existem livros aqui que vão te dar o cenário de problemas, que é o caso do Ricardo Antunes, ele vai falar do cenário de problemas e causas. Mas Ricardo Antunes não traz nenhuma forma de intervenção de melhoria, tá bom? Em compensação, você tem, né, vários livros aqui que são terapêuticos, certo? Que são voltados para terapias e, vamos dizer assim, mecanismos de intervenção. Então você tem sempre que pensar, quando estiver lendo o Ricardo Antunes, pensar aquela situação, se ela acontece, por exemplo, dentro da LMG, porque a sua função amanhã vai ser essa, vai ser lidar com servidores públicos, e lidar com equipes, e trazer soluções, muitas vezes, para equipes. Mas com que tipo de visão? Uma visão engessada, não é? Ali dentro daquela, vamos dizer assim, fossilizada, como se fosse um psicólogo que não voltou a estudar? Não. Você tem que olhar para esses materiais com carinho, porque quem propôs isso aqui, gente, não foi a banca pela banca, mas pessoas que fazem parte da comissão e que lidam com esses materiais no dia a dia da Assembleia Legislativa. Então você tem que pensar, quais são vamos dizer assim, os procedimentos, né, clínicos que eu posso adotar, por exemplo, quando eu tenho que lidar com um servidor que tem fobia social. Então, sei lá, você pensou num TCC, tem que ter explicação para isso, você tem que saber associar. Então pense o seu nicho, porque o que vai aparecer de problemática na prova está ligado a seu nicho. As questões envolvendo as mulheres, porque é muito forte em concurso público, mas essa questão envolvendo a mulher é uma visão mais pluralística em relação ao gênero, não é só apenas pensar a mulher, não é definida pelo seu órgão sexual, mas pensar a mulher além da questão meramente biológica, mas pensar de uma visão um pouco mais pluralista da mulher trans, porque você não sabe qual servidor que você vai ter ou a servidora com que você vai lidar, não é? Então você tem que pensar quais são os problemas, normalmente são problemas funcionais, o ambiente como é, e ali eu tenho que pensar tanto nas problemáticas que me são trazidas por esses livros que trabalham com problemáticas, como eu citei Ricardo Antunes, como eu citei aqui o Dejus, né, eu peguei esses dois, e pensar nas soluções que eu tenho, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu apontei, não é, uma questão, uma abordagem que é a da, vamos dizer assim, da conversa não violenta, tá? Então, você tem essas questões que você tem que sempre lembrar da aplicação. Quando você terminar de ler uma norma, já puxar outra. Por isso que é interessante você trabalhar por segmentos. Identificou um grupo que é falado nesses materiais, já pense ali numa solução, né, um procedimento de intervenção que pode ser útil para solucionar. Você pode até não acertar a questão toda, mas eu te garanto que alguma coisa você entrega. Alguma coisa. Não quer dizer que a banca vai sempre trazer questões que estão ligadas às soluções. Às vezes ela quer que você meramente aponte, não é, as formas de caracterização de um determinado problema. Como que aquilo é caracterizado? Né? A questão do assédio, por exemplo. Como que é caracterizado? Né? Quais são as fases? Por exemplo, num discurso, numa narração que você tem uma personagem num sofrimento, né, numa situação de assédio moral, e por que fase essa pessoa passa? Né, para se identificar, para se tipificar ali uma situação de assédio. Tranquilo? Então agora é hora de afunilar, pensar a sua aplicação no profissional, pensar causas e pensar consequências. Não adianta pensar de forma plural, pense naquilo que mais acontece. Os problemas são mais corriqueiros no ambiente de trabalho, tá? E tenha sempre uma compreensão interdisciplinar dessa saúde, não é? Dos problemas que vão dizer assim, que atingem o mental nesse ambiente, tá bom? Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da dica, isso tenha aberto um pouco a cabeça de vocês em relação a essa reta final, indicando algum caminho, né, para você estudar. Eu acredito que a banca não vai trabalhar tantas questões tão focadas apenas na psicologia, mas muitas questões mais multidisciplinares mesmo, tá bom? Então, recado dado, ótima temporada de estudos para vocês.